Olá, seja bem-vindo ao seu emprego de hoje. Bom, hoje o nosso programa fala sobre a preparação para concurso público, que é uma carreira que interessa muita gente. Quais são as técnicas usadas, as dicas para aqueles que passam nos concursos mais concorridos? Será que existe técnica para isso? Quem conversa com a gente aqui sobre esse assunto é o José Roberto Panzieira, tudo bem? Tudo bem. Bom, para começar o nosso bate-papo, obrigada por ter aceito o nosso convite, ter vindo até aqui. É um prazer. Eu vou começar te perguntando como que está o mercado de trabalho em relação ao concurso público? A gente tem aí boas perspectivas pela frente? O ano passado, Fernanda, o ano começou assim com uma baixa perspectiva de concursos públicos. No entanto, nós tivemos vários concursos, entre eles para a Câmara Municipal, Prefeitura de São José dos Campos, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Tribunal Regional Eleitoral, enfim, várias oportunidades. E esse ano, 2019, as perspectivas são melhores do que o ano passado. Nós temos aí mais de 100 concursos públicos que já foram encaminhados como pedido para acontecerem este ano. Entre eles, concursos muito interessantes, né, como o concurso do INSS para técnico da Previdência ou da Seguridade Social, com um salário em torno de 4, 5 mil reais mensais. Nós temos o concurso para a Polícia Civil, para o DETRAN, que o nível médio está em torno de 1.900, nível superior, mais de 4 mil reais mensais. Concurso para o CTA, aqui em São José dos Campos, né, praticamente. Receita Federal, enfim, vários concursos que estão em pauta este ano. Então vale a dica aí que a perspectiva te leva para concursos regionais, concursos federais, então oportunidade não vai faltar. Não, municipal, estadual e federal, são inúmeras oportunidades, né? Esse ano nós começamos com o concurso da Urban, já logo no começo do ano. Então, para quem se interessa aí pela carreira de servidor público, vale a pena prestar atenção nas dicas que a gente vai dar aqui agora, Sem né? dúvida. Bom, então, na sua opinião, quais são as maiores dificuldades em prestar um concurso e por quê? Certo. Os concursos, até pela situação econômica do país, cada vez mais eles estão sendo procurados, né, com mais intensidade. Inclusive, eu tenho notado assim que até um público que não costumava procurar, que é aquele público que termina o nível médio e tende a seguir, fazer uma faculdade, formar. Não, agora, assim, uma boa quantidade estão saindo do nível médio e já pensando em prestar concurso público. Então, a grande dificuldade é a concorrência cada vez maior. E a segunda grande dificuldade é o estudo, porque, infelizmente, o nosso padrão de ensino, nós aprendemos a estudar para tirar nota, para passar de ano, para tirar o certificado. E quando o candidato ele começa a se preparar para concurso público, ele começa a ver que ele precisa aprender a matéria. E a aprendizagem é totalmente diferente de você decorar um assunto para poder tirar nota. Você precisa realmente aprender. Então, é muito importante o candidato que vai se preparar para concurso público. A primeira coisa é ele colocar na mente, eu quero isso, e a partir daí ele tomar algumas medidas como administração de tempo, como técnicas, né, de aprendizagem, e ter a motivação necessária para aprender, porque aprender é maravilhoso, né? Mesmo aquela pessoa que fala assim, eu estou muito tempo parado de estudar, eu não gosto de estudar, tirar essas barreiras internas, essas crenças internas e começar a entender que estudar é muito legal. Bom, aquela pergunta que todo mundo faz para a gente, né? As matérias mais temidas nos concursos ainda é o português e a matemática? Eu acredito que sim, porque essa assombração interna, vamos dizer assim, já vem lá de trás, né? Lá do nível fundamental, já vem da base, do nível né? médio, da base. Isso acontece porque
como eu falei anteriormente, né, nós aprendemos a estudar para tirar nota. Então, a pessoa quando vai estudar português, ela decora as regras. E aí o que acontece? Ela faz a prova, consegue tirar nota para passar de ano, logo em seguida esquece. Se ela não trabalhar a aprendizagem, que ela é constituída de 3 pilares, a compreensão, ou seja, a pessoa prestar atenção naquilo que ela está estudando, ou através de uma aula, ou videoaula, ou lendo um livro, uma apostila. A fixação, o nosso cérebro é maravilhoso, mas se você não souber trabalhar com ele, ele perde informações, né? Então, se você não trabalhar a fixação, que nada mais é do que repetir a informação periodicamente, essa informação ela vai ser perdida. E a aplicação. A aplicação é você transformar aquele conteúdo que você aprendeu na prática. E a prática para o concurseiro é fazer provas, é fazer simulados, é fazer exercícios, né? Quanto mais exercícios ele fizer, Mais bem preparado. mais o futuro dele vai estar garantido. Certo. Bom, o peso real de uma redação no concurso, né? Muito temida pela maioria dos candidatos ainda. Sim. Atualmente, a redação ela ainda tem esse peso todo, e por que você considera que ela ainda causa tanto temor nos candidatos? Redação em concurso público não são todos os concursos que pedem redação. Naqueles concursos que pedem a redação, ela pode ter um peso muito relevante, como até 50% da nota, mas varia em torno de 15% a 20%, então sim, é muito importante. E por que causa esse temor? Porque nós, mais uma vez, né, nós não aprendemos a escrever, a importância de ler, e isso tudo facilita na hora de você passar para o papel. Então, redação nada mais é do que prática. A gente pratica muito pouco a leitura e a escrita, né? Muito pouco. E a prática, né, pode começar desde a infância, da adolescência, quando a criança ou adolescente começa a escrever seu diário, né? Ela começa a escrever seu dia a dia, ela já vai estar praticando a redação. Agora, se a pessoa tem essa dificuldade e ela entra na área de concurso público, o que eu aconselho é o seguinte, ela fazer pelo menos uma redação por dia, ela pegar essa prática da redação. Ok. Existe um tempo considerado um tempo ideal para que a pessoa previamente comece a se preparar para um concurso? Não existe um tempo ideal, ela pode acontecer em qualquer momento da vida da pessoa, e esse momento é quando ela percebe e ela coloca dentro de si o objetivo, o foco de passar no concurso público. Essa idade pode ser com 16 anos, com 14 anos, existem concursos públicos na área militar já a partir de 14 anos, como pode ser com 50, 60, 70 anos, ok? A partir do momento que essa pessoa colocou como foco o objetivo de passar o concurso público, aí o reloginho começa a contar. E esse reloginho, ele não tem tempo determinado, ele pode demorar 2 meses, como conheço casos de alunos que passarem 2 meses em concurso público, como pode demorar 3, 4, 5 anos. Eu costumo falar que concurso público é uma grande fila. É uma fila onde você entra, a partir do momento que você decide prestar concurso, você entra numa fila enorme, e nessa fila enorme você percebe algumas coisas, entre elas, que é uma boa coisa, que a fila anda. Né? Então, você percebe que a fila anda. E a fila anda por 2 principais motivos. Primeiro, que muita gente que está na frente daquela pessoa desiste. Muita gente mesmo desiste. E a fila anda porque concursos são realizados, candidatos são aprovados e essas pessoas saem da fila. A segunda coisa que você percebe quando você está numa fila é que essa pessoa que desistiu, normalmente, ela desiste da desistência e volta na fila de novo. Só que ela volta lá atrás, Fernanda. Né? Porque Perdeu o lugar. Perdeu o lugar, ela perdeu todo aquele conteúdo que ela estava estudando e ela vai ter que começar do zero. E uma terceira coisa que você observa numa fila para concurso público é que existe uma fila mais rápida. É uma fila assim que eu posso comparar aí a um parque de diversão, né? A Disney, por exemplo, ela tem o Fast Line, né?
que é uma fila rápida, que basta você se programar, logo que você começa, que você inicia o dia, você já programa qual brinquedo que você quer estar. E aí você chega, aquela fila rápida está determinada para você. Concurso público é a mesma coisa. Também tem um fast line. Tem o fast line também. O que é o fast line? A fila rápida é a pessoa se programar, ter técnica de estudo, utilizar critérios, disciplina, ela pega a fila rápida. Então, eu tenho inúmeros exemplos. Um exemplo que eu tenho recentemente foi quando eu peguei um Uber e eu comecei a falar com esse motorista sobre concurso público, ele se interessou. Quando ele conheceu o concurso e conheceu as técnicas de estudo, ele aplicou as técnicas mesmo enquanto ele estava trabalhando. E ele era pai, tinha uma família para sustentar, tinha um trabalho. E ele conseguiu passar no concurso público da Polícia Civil, que é um concurso que, em média, o candidato demora de 2 a 3 anos para passar, ele conseguiu a aprovação em 2 meses. Então, isso pode acontecer. Ou seja, dedicação é fundamental. Fundamental. Você tem que ter um objetivo. Estratégia, né? Abraham Lincoln, ele falava o seguinte: se ele tivesse 8 horas para cortar uma árvore, ele gastaria 6 horas, ou melhor, ele gastaria 6 horas afiando um machado. Ou seja, a estratégia ele é mais importante do que o suor, do que você já começar a estudar sem nenhum plano. Aproveitando o gancho do assunto, então, a gente ouve muito falar como deve ser o tempo diário de estudo, né? Se você excede o tempo, o cérebro já não consegue mais captar aquelas informações. Como que é essa questão? Isso é fato, né? Até assim, é muito comum o sentimento da pessoa estudar 4, 5 horas seguidas e depois daquele período de estudo, ela percebe assim que ela conseguiu absorver muito pouco, o rendimento não foi legal, né? Então, existem algumas técnicas, entre elas, de você fatiar o tempo, que nós chamamos a técnica Pomodoro, que lembra molho de tomate, né? Que essa técnica é baseada aí num chefe que ele precisava mexer aquele molho de tomate durante 25 minutos e não poderia deixar de ter atenção a esse molho no período de 25 minutos. Então, se você fatiar aquelas 4 horas em pequenos períodos de 25 minutos, desde que esses 25 minutos sejam totalmente focados, sem interrupção, a sua vida ali se resume àquele estudo que você está fazendo, você vai ver assim que o seu rendimento vai dar um salto, né? Você vai conseguir otimizar o seu tempo de estudo tremendamente. Eu imagino que, além do tempo, outros fatores também influenciam muito, né? Sim. Por exemplo, uma boa alimentação, hidratação, um bom equilíbrio emocional, sim, sem dúvida. Atenção à ansiedade. Existe alguma técnica para trabalhar tudo isso? Aliás, essa área é que mais pega, né? A gente fica pensando, né, que o problema é matemática e português, sim, mas nem sempre, né? E sim, existem técnicas. E essas técnicas, você cuidar de você mesmo, né? Uma boa alimentação é fundamental. Você ter uma atividade física, nem que seja uma caminhada de 30 a 40 minutos diária, você consegue ter uma melhor concentração, um melhor foco, então isso é essencial. Em relação ao emocional, é muito importante fazer alguns exercícios de respiração, de meditação. Qual que é o objetivo desses exercícios de respiração? É você se desconectar dos problemas, porque não tem como você estudar matemática sabendo que você tem que pagar uma conta e você está sem dinheiro para pagar essa conta, ou se você está com um problema de saúde ou outros. Se você não tem como, o seu cérebro não consegue trabalhar com essas duas coisas ao mesmo tempo. Então você tem que se desconectar dos problemas para você ter seu foco. Tem uma frase que eu gosto muito, Fernando, que diz o seguinte: problemas são aquelas coisas monstruosas que acontecem na nossa vida quando nós deixamos de focar no nosso sonho. Se você tem um sonho de passar em concurso público, você tem que lembrar ou visualizar esse sonho todos os dias. Porque os problemas que vão acontecer, e certamente vão acontecer naquele dia, você vai perceber que você tem uma meta, você tem um sonho, você tem um objetivo e você vai caminhar na direção desse sonho, independente dos problemas. Exato. A gente falou um pouquinho sobre a questão de praticar, né? Os simulados,
as provas prontas, aquilo que o candidato encontra na internet ou aqueles que estão frequentando um cursinho, aquilo que o professor proporciona para ele? Qual a importância real disso? É essencial. Eu conheço candidatos que só estudaram questões, né, e passaram em concurso. Quanto mais questões o candidato resolver, mais preparado ele está. Então, sempre na programação de estudo dele, ele precisa guardar um tempo para resolver questões de provas. E como que você resolve questões de provas? Primeiro, você tem que focar na banca do concurso que você quer prestar. Por exemplo, o candidato que é Polícia Civil, ele já sabe que Polícia Civil, a banca é a VUNESP. Então, ele pegar exercícios da VUNESP. Quando ele estiver resolvendo as questões da VUNESP, normalmente a prova de concurso é uma questão e 5 alternativas, onde uma é correta. Ele não vai estudar só a alternativa que está correta, mas ele tem que saber por que as outras alternativas estão erradas. A partir do momento que ele tem essa percepção, ele começa a entender qual que é a pegadinha do examinador. Porque o examinador ele não vai fazer uma prova onde ele coloca a alternativa que é correta e as outras 4 totalmente impossíveis. Ele vai tentar pegar o candidato. Esse é o objetivo do examinador. E quando o candidato ele tem essa percepção, fica muito mais fácil para ele fazer uma prova e conseguir o resultado. Eu costumo orientar os meus alunos a resolver pelo menos 30 questões diárias, né? Se você resolver 30 questões por dia, são 200 questões em média por semana, 800 questões por mês. Ao fim de 10 meses, você está com 8.000 questões resolvidas. É uma boa bagagem. Nossa, dá para passar em concursos com excelentes salários. Bom, uma dúvida que a gente recebeu aqui, o candidato ele está se preparando para uma prova de concurso. O que é mais inteligente, digamos assim? Ele focar quando ele já tem pouco tempo pela frente. Ele focar o tempo dele naquelas matérias que ele já domina para ele aperfeiçoar aquilo e de repente tentar gabaritar na prova, ou ele esquecer o que ele já domina e focar naquilo que ele ainda não entende para tentar salvar alguma coisa. Legal, muito importante essa pergunta. Tem a ver com afiar machado, a estratégia. Então vai depender do edital. O edital traz as regras do concurso. Então, muitas vezes aquela matéria, aquela disciplina que o candidato já domina, naquele concurso equivale a 60%, 70% do conteúdo da prova. Então, ele tem que focar e estudar aquele conteúdo da mesma maneira. Se não for, o que ele tem que fazer? A disciplina que ele já domina, só trabalhar mais exercícios, revisão, e aquelas disciplinas que ele não estudou, que ele não domina, e isso é muito comum em concursos de nível médio, quando o candidato tem que estudar direito constitucional, direito administrativo, que são disciplinas que normalmente não se estudam no nível médio, aí sim dedicar mais tempo, estudar a parte de teoria, fazer a parte de exercícios, mas se resume realmente em estratégia, saber quais são as regras do edital, quais são as disciplinas que são as mais importantes, que representam mais pontos no final. Certo. Então, para encerrar a nossa conversa hoje aqui, eu queria que você tentasse dar um conselho, uma dica para um candidato que pretende começar a se preparar para um concurso, né? Na verdade, eu queria que a gente antes falasse um pouquinho sobre a questão do dia da prova. Sim. Em si, o dia e a véspera, uma boa noite de sono, um bom café da manhã. Qual seria o preparo ideal, o procedimento correto para a véspera e para o dia da prova? Na véspera, a primeira coisa é não comer aquela tradicional feijoada de sábado, né? Evitar problema. Evitar problema. Mas assim, basicamente, no sábado é fazer uma revisão breve do que vai cair na prova. Evitar pessoas pessimistas, negadoras, aquelas pessoas que você convida ela para um piquenique, ela fala, não, vai chover, não vai dar certo, né? Evitar isso. Ter um dia realmente leve, um dia onde a pessoa possa se descontrair também, ir no cinema, fazer uma atividade esportiva, ter uma alimentação leve, ver aonde que vai fazer a prova, como que ela vai chegar até a prova. Eu já vi assim candidatos que chegam na última hora, aí ficam preocupados onde vão deixar a moto, onde vão deixar o carro, se vão roubar. Veja bem, esse candidato já comprometeu a prova dele. Então, procurar chegar, ver se ele vai de carro, se ele vai de ônibus. Eu, hoje assim, com a facilidade do Uber, né, e agora das bikes, né, eu indicaria da pessoa ela
pegar uma carona ou pegar um Uber. Uma boa não, opção. É uma excelente opção hoje. Tá? Então, tudo isso, esse planejamento ele deve fazer na véspera. No dia da prova, ele deve acordar, olhar para o espelho e falar, hoje é meu dia. E dar aquele sorrisão para o espelho, né? Para ele mesmo. Porque eu falo assim, eu oriento os meus alunos que fazer prova divide em duas áreas, atitude e técnica. Atitude tem muitos que chegam para uma prova com a seguinte atitude, eu tenho que passar, esse é o concurso que eu tenho que entrar, eu tenho que conseguir esse emprego. Aí essa pessoa ela vai com um peso muito grande e ela não consegue desenvolver uma boa prova. A atitude correta para fazer uma prova de concurso público eu estudei, eu vou fazer o meu melhor e pronto, né? Seja ele qual for o resultado. Sabedor que aquela experiência que o candidato está tendo de fazer uma prova, ver aquela multidão de pessoas, passar aquela adrenalina, já está fazendo parte da caminhada do processo dela ser aprovada no concurso público. Já é uma preparação Já também. é uma preparação. Então, independente do resultado, se ela vai ser aprovada ou não vai ser aprovada, ela está caminhando em direção à sua aprovação. E quando ela vai com essa mentalidade, ela faz uma prova mais leve. A segunda área é a técnica. Ou seja, ela administrar o tempo de prova, ela começar com as questões mais fáceis, porque isso vai dando segurança para ela, depois resolver as questões que ela sabe fazer, mas são mais trabalhosas, as questões impossíveis, aí ela tem que usar técnicas, não dá para usar aquela técnica, mamãe mandou bater nessa daqui. Não resolve. Não resolve. Existem técnicas e chutes hoje que nós ensinamos, né, que aumenta muito a possibilidade do candidato acertar questões que ele não sabe resolver. Bom, então acho que diante disso, deu para a gente perceber um pouquinho aqui que é possível sim passar num concurso, por mais que exista concorrência, e eu acho que a questão da estratégia e do objetivo talvez é o que mais vai definir o sucesso ou não de um candidato na hora da prova, né? É fundamental, é o sonho dele, né? E eu costumo dizer que sonhos são aquelas coisas mais sagradas que nós temos, né? E o que não falta nesse mundo são os roubadores de sonhos. E a gente tem que sempre estar focando no nosso sonho, por isso que é muito importante você que é candidato para um concurso público, e você todos os dias pela manhã você lembrar disso. Eu quero ser fiscal da Receita Federal, eu quero ser um policial civil, eu quero ser um policial rodoviário federal, se enxergar fazendo isso, fazendo essa atividade, se enxergar tendo a estabilidade de emprego. Hoje no Brasil, infelizmente, são poucos aqueles que podem deitar, sabedor que amanhã ele tem um emprego, daqui um mês tem um emprego, no próximo ano o emprego dele está garantido. Essas pessoas hoje se resumem aos funcionários públicos. Então, se o governo ainda oferece isso para você, lute por isso, porque isso é uma grande vantagem hoje no país, estabilidade de emprego. Tá certo, então. Bom, te agradeço muito por ter vindo aqui, te agradeço pelo bate-papo. Obrigado, Fernanda. E sempre que puder contribuir, pode contar conosco. Obrigada. Tenho certeza que as dicas foram realmente muito úteis para quem tem interesse em ingressar na vida pública, né? Eu acho que o mais importante é não desistir. Se você, de repente, não conseguiu numa primeira oportunidade, mantém no foco, tenta novamente, muda a estratégia para conseguir alcançar o seu objetivo. Bom, o seu emprego de hoje fica por aqui. Você continua acompanhando a nossa programação aqui da TV Câmara. Até a próxima.